Queridos, lição 151. Acabamos a nossa revisão, né? Vamos para mais uma etapa agora. Essa lição 151 diz assim: todas as coisas são ecos da voz de Deus, da voz por Deus. Ninguém pode julgar com base em evidência parcial. Isso não é julgamento. É apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. A sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional, porque é irracional. E a sua defesa parece ser forte, convincente e indubitável devido a todas as dúvidas subjacentes. Tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questionas realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Tampouco te perguntas por que acreditas nele, embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos de fato enganam. Então, amados, ele está mostrando aqui o seguinte. Vamos dizer que você está diante de uma cena, tá? Você está numa loja e viu uma pessoa colocar uma coisa na bolsa. Imediatamente, o seu julgamento é de que a pessoa roubou, tá? Mas você é incapaz de, pelos sentidos, realmente entender o que está se passando ali. Mesmo que aquilo fosse um roubo, tá? A gente não tem capacidade de julgar a realidade do que está acontecendo. E a gente usa os nossos sentidos, mesmo sabendo, né? Mesmo no caminho infinito, Joel já nos diz muitas e muitas vezes que tudo que a gente vê, que a gente toca, cheira, tudo que a gente reconhece através dos sentidos é ilusório. E a gente mesmo assim não se pergunta o que realmente tem por trás daquilo que a gente está vendo, né? Então é isso que ele está explicando aqui. Acreditares nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar que com que frequência, de fato, eles têm sido testemunha de falhas. Por que razão confiarias neles tão implicitamente? Por que razão, senão pela dúvida subjacente que queres esconder, fazendo da certeza um espetáculo? Então você imediatamente julga, tá? Porque você está querendo brincar de detetive, né? A gente faz isso, eu já sei o que é. E você julga e você já está pronto para condenar. Quando na realidade você não sabe o que tem por trás daquela cena, né? Você não entende, ninguém entende. Então ele diz, como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensa que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensas ser mais real do que o que é testemunho pela eterna voz, pelo próprio Deus. Isso pode ser um julgamento? A ti foi pedido com frequência que te abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado,
o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és enegrecido pelo pecado e miserável na tua culpa. Então ele está mostrando mais uma vez aqui aquela ideia, amados, de que o ego, ele quer provar pra gente, né, o mal, tá? Então, se você se sente uma pessoa solitária, tá? Vamos dizer assim, você tem isso na sua crença. O ego, ele quer provar que isso é verdade. Então, ele vai te trazer todas as situações detalhadamente. Ele vai começar a atrair as situações para provar que você é uma pessoa solitária. Por que que ele quer fazer isso? Porque no que o ego nos aprisiona nessa pessoa, né, nos aprisiona no sofrimento, ele nos faz esquecer quem realmente somos. Ele nos faz esquecer que somos livres, filhos de Deus, que somos espírito. E assim, ele vai nos enganando por muito e muito tempo, tá? E nós vamos ficando aqui aprisionados na matéria, nessa ideia aqui da Matrix. Então, vamos continuar. Essa coisa da qual ele fala e que ainda quer defender, ele te diz que é o que tu és. Tá falando do ego, né? E acreditas que isso é assim com uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo permanece a dúvida oculta de que ele próprio não acredite no que te mostra com tanta convicção como se fosse a realidade. Ele só condena a si mesmo. É dentro de si próprio que vê a culpa. É o seu próprio desespero que ele vê em ti. Então o ego, né, ele mesmo não tem certeza. Ele mesmo duvida lá no fundo. Não deis ouvido à voz do ego. Os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal que está nele é teu, são falsos e falam com certeza de algo que não conhecem. Então, assim, as testemunhas que o ego dá de que você é mortal, de que você é pequeno, de que você é culpado, né? Ou de que o outro é culpado, porque quando você culpa o outro, você está culpando a si mesmo. São testemunhas falsas, né? E ele diz pra gente não dar ouvidos ao ego. A fé que tens neles é cega, porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor desses testemunhos não consegue subjugar completamente. Acreditas que duvidar dos seus vassalos é duvidar de ti mesmo. Então, se você duvidar dos seus olhos estão vendo aquela pessoa roubando, vamos dizer, né? E você vai duvidar dos seus olhos, você está duvidando de si mesmo. É isso que ele está mostrando pra gente. No entanto, a gente sabe que existe uma realidade muito maior do que essa que nós podemos ver, né? Nós estamos aprendendo o quanto nós mesmos estamos criando o mundo que vemos. O quanto as pessoas, quando roubam, por exemplo, elas estão aprisionadas na sua própria mente, mas que isso não é a realidade sobre elas. Então, o nosso julgamento, ele nunca é o julgamento real. Ele é sempre ilusório, ele está sempre aprisionado no ego. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem substituirá o caminho para que reconheças a ti mesmo e a deixar que apenas a voz por Deus seja o juiz do que é digno da tua própria crença. Ele não te dirá o que o teu irmão deve ser julgado pelo que os teus olhos contemplam, nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelo que o toque dos teus dedos te reporta sobre ele. Então, a voz de Deus, a voz por Deus, não vai julgar pelo que é falado pelo nosso irmão, né? Pelo que o corpo dele está mostrando, nem pelo que ele diz, nem pelo que nós podemos tocar. O julgamento de Deus é um julgamento
do conhecimento, é um julgamento maior do que esse que nós somos capazes de julgar. Ele ignora esses vãos testemunhos que apenas dão falso testemunho do Filho de Deus. Deus, ele só reconhece o que Deus ama. E a santa luz do que ele vê, todos os sonhos do ego sobre o que tu és se desvanecem diante do esplendor que Deus contempla. Deixa que ele seja o juiz do que tu és, pois ele tem a certeza na qual não há dúvidas, já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da sua face. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade. Aquele que Deus julgou só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim ele te julga. Aceita o seu verbo quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho da tua bela criação e da mente cujo pensamento criou a tua realidade. O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória do Pai e do Filho? Que sussurros do ego pode ele ouvir? O que poderia convencê-lo de que os teus pecados são reais? Deus não vê nada disso, né, amados? A primeira vez que eu ouvi Joel dizendo que Deus não sabe da nossa iniquidade foi um choque terrível para mim, porque a gente entende Deus como onisciente, tá? Mas Deus, ele é onisciente da verdade. As ilusões são coisas que não entram na mente santa e perfeita do nosso Criador. Então Deus ignora todas essas coisas, ele vê somente a verdade e ele vê somente o Filho de Deus. É por isso que o nosso julgamento não tem significado, porque nós julgamos pelo erro e Deus não julga pelo erro, Deus julga pelo Cristo. E Deus vê somente o amor e o Cristo em cada um, tá? Então ele diz, deixa que Deus seja o juiz, né? Deixa que ele também seja o juiz de tudo o que parece te acontecer nesse mundo. As suas lições te permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. Ele removerá toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Ele te dá a visão que pode olhar para o que está além dessas sombrias aparências e contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Não mais duvidarás de que só o bem pode vir a ti, que és amado por Deus, pois ele julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única que todos contêm. Ele selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. E ele reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância e cada acontecimento que parece te tocar de algum modo a partir do seu referencial único, totalmente unificado e seguro. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e apenas a bênção no céu sobre o mundo. Então, amados, a gente tem situações onde a gente se coloca em grande ressentimento com o nosso irmão. Ele nos faz algo assim, que a gente diz assim, ai meu Deus, como que eu vou fazer agora para
perdoar isso. E Ele é que está nos sugerindo que a gente entregue a Deus para que Deus faça esse julgamento. Que o julgamento não seja feito pelo nosso ego, mas que a gente eleve isso, né, colocando na frente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo reinterprete aquilo. E aí a gente possa ver o amor no lugar do ódio e ver a constância dentro de nós no lugar de um mundo que muda o tempo inteiro, de acordo com o que as pessoas fazem. Tá? Você vê aquela constância dentro de si, aquele ser que está em paz, porque não está o tempo inteiro julgando o bem e o mal. E aí você vai ver bênçãos do céu sobre o mundo. Tal é a tua ressurreição, pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo, depois de todo o testemunho do profano, no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo. Em todos e em tudo a sua voz não quer te falar de nada, exceto do teu ser e do teu Criador, que é um com ele. E assim verás a santa face de Cristo em tudo, e em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da voz de Deus. Hoje praticaremos sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos esses momentos apenas como uma única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa. Então você vai começar o dia dizendo: todas as coisas são ecos na voz de Deus, da voz de Deus. Você vai começar com esse pensamento. E então observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles vê o elemento da verdade. Então, como eu falei para vocês, né? Você vai observar os seus pensamentos e colocar diante do Espírito Santo, que é aquele que vê a verdade. Deixa-o avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos de sonho e devolvê-los outra vez como ideias limpas que não condizem à vontade de Deus, que não contradizem a vontade de Deus. Dá-lhe os teus pensamentos e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade, que é a vontade de Deus para o seu Filho, como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente, que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram, e o que permanece é unificado num pensamento perfeito, que oferece a sua perfeição em toda parte. Então, amados, a gente vai dizer a ideia do dia de hoje, né? Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Tá? Mas como nós não conseguimos interpretar isso, nós vamos pegar aqueles pensamentos que estão nos perturbando, né? Cada pensamento que passar na nossa mente, nós vamos deixar que o Espírito Santo avalie, que ele reinterprete e que ele mostre a verdade que está por trás de cada um. Depois você passa 15 minutos assim, passa 15 minutos assim ao acordar e dá mais 15 minutos com alegria antes de ires dormir. O teu ministério começa à medida que todos os teus pensamentos são purificados. E assim te é ensinado a ensinar ao Filho de Deus a santa lição da sua santidade. Ninguém pode falhar em escutar quando ouves a voz por Deus honrar o Filho de Deus. E todos compartilharão contigo os pensamentos que ele retraduziu na tua mente. Tal é a tua Páscoa,
e assim depositas a tua dádiva de lírios brancos como a neve sobre o mundo, substituindo as testemunhas do pecado e da morte. Através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão para com aquele que restaurou a nossa sanidade para nós. E a cada hora nos lembraremos daquele que é a salvação e liberação. E ao darmos graças, o mundo une-se a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos que o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões e de que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos. Amém, queridos? Que vocês tenham um dia lindo, que pratiquem bastante. Namastê e até mais!